é o que eu vou fazer na queda, o que eu vou fazer quando a minha empresa, não só nesse momento que o país viveu, está vivendo, mas em qualquer momento em que sua empresa está caindo, que sua empresa está indo para o abismo, para o buraco, que você não vê resultados, ela sofre muito menos do que quando ela está crescendo. Por isso que empresas que crescem rapidamente, por isso que empresas que estão na ascensão, em algum momento quebram, em algum momento fecham as portas. E você, empreendedor, como também os consumidores, não entendem como é que uma empresa em ascensão pode quebrar. Pois é, você tem que dar muito mais atenção à sua empresa quando ela cresce do que quando ela decresce. Quando uma empresa está em queda, em desacelerando, perdendo o seu mercado, ela perde também junto muitos fatores que são importantes para o seu crescimento. Então, se eu estou perdendo, se eu estou perdendo dinheiro, se eu estou perdendo mercado, se eu estou endividado, se minha empresa está uma merda, tudo na minha empresa está uma merda. Observa comigo, se sua empresa está numa merda, você está vendendo menos, você paga menos impostos, você paga menos comissão, você paga menos fornecedor. Então, assim, os seus custos variáveis, eles vão sendo cada vez o quê? Menores. O que vai prevalecer numa empresa quando ela está em queda são quais custos? Os custos fixos. Então, esteja atento que uma empresa em queda, ela vai sofrer menos. Agora, quando a empresa está em ascensão, sua empresa está crescendo e você não tem controles, controle financeiro, fluxo de caixa, gestão financeira, possivelmente a sua empresa pode o quê? Quebrar. Então, é mais fácil eu quebrar, é mais fácil eu acabar uma empresa quando ela está em crescimento do que quando ela está o quê? Em queda. Porque o risco é menor. Vou dar um exemplo para você de um carro. Sua empresa, quando nasce, ela é um carro a velocidade zero. Aí, à medida que você vai vendendo mais, essa velocidade ela tende o quê? A aumentar. Então, eu estou no marco zero, velocidade zero, daqui a pouco eu estou conseguindo botar 60, 80, 100, e cada vez que eu aumento a velocidade do meu carro, significa dizer que eu estou aumentando o quê? O meu faturamento. E se eu não presto atenção às peças desse carro, se eu não faço a manutenção, que no caso de uma empresa, a manutenção seria o quê? Controles financeiros corretos. Se eu não faço tudo isso, o que é que vai acontecer com as peças desse carro? Quanto mais veloz é um carro, mais desgaste ele sofre nas suas peças. E o que é que acontece a um carro quando ele está a 300 por hora, 400 por hora? Imagine a sua empresa que começou do marco zero, está faturando 500 mil, 1 milhão, 5, 10 milhões, sem a manutenção das peças, sem a conservação, sem o controle financeiro. Então, é isso que acontece. Então, quando a sua empresa cresce, ela precisa de mais atenção financeira do que nunca você a teve. Mas onde é que está o erro dos empreendedores? Os empreendedores começam o negócio e não dão atenção aos números. Eles acham que quando a minha empresa crescer, pensamento burro, eu penso nas finanças. E o que é que acontece? A sua empresa cresce, você não percebe e os riscos são maiores. E quando eu falo em crescimento, observe o seguinte, pode ser que você começou do marco zero e você hoje vende 20 mil reais e para você isso represente muito. O negócio que você está dirigindo, na empresa que você tem, não importa qual é o seu segmento. O que importa é que você tinha um carro que não andava e você está conseguindo botar velocidade nesse carro. E quanto mais velocidade eu coloco em um carro, mais próspero é o quê? O meu negócio. Só que quando eu deixo o assunto de fluxo de caixa, gestão financeira para depois, o que é que acontece? Eu me enrolo. Eu não tenho controle. E aí observe que bagaceira é essa onde está a banana que vocês erram. Um carro em velocidade máxima, uma empresa faturando muito, e muito pode ser 10, 20 mil, cada um tem sua realidade. E em dado momento,
Nessa transição, nessa trajetória da sua empresa, nessa trajetória desse carro, passa um animal. Pode ser um animal muito pequeno, pode ser um animal grande, não importa. Nessa sua trajetória, na estrada que você está percorrendo, a 300, 400 quilômetros por hora, sem nenhuma estratégia de gestão, passa um animal. Qual é esse animal? Passa uma crise, passa uma recessão, passa algo que você não imaginava que pudesse acontecer no segmento do seu negócio. E aí, o carro em alta velocidade, sem nenhum controle, sem airbag, ninguém controla. Qual é o final dessa história? O carro vai se estraçalhar todo. Ele vai se acabar, vai virar pó, cinzas. Fudeu, acabou a história do carro. Acabou ali a história da sua empresa. Aqui está a justificativa porque muitas empresas conseguem a ascensão, mas não mantêm a ascensão. Por quê? Porque não tem o controle. Ah, mas o meu carro correndo a 300 quilômetros, passa um animal, acontece alguma coisa na estrada que eu não tenho controle, mas se eu tenho um airbag, né? Se eu tenho um equipamento EPI de segurança, eu tenho as chances de não me lenhar todinho, de não morrer. Eu tenho as chances de ficar arranhado, ferido, hospitalizado, mas muito difícil eu irei a óbito. Assim é com a sua empresa. Pensando nesse aspecto, observe o seguinte: quando a sua empresa está em queda, ela tem um faturamento menor, ela não tem muita necessidade de capital de giro, ela tem uma equipe de funcionários pequena ou até não tem funcionários. Então, quando a sua empresa é menor, está tudo muito o quê? No controle. Qualquer erro que aconteça, você logo, opa, isso aqui não está bem, isso aqui está errado. Aí você vai lá e conserta, porque você tem a visão, você consegue enxergar a sua empresa como um todo, de tão pequena quanto ela é. À medida que ela vai crescendo, o que é que vem? A necessidade de aumentar o seu custo operacional. E aí você precisa de mais funcionários. E aí você precisa de uma sede maior. Aumenta o quê? O aluguel. Aí você começa a comprar de mais fornecedores. Você só tinha 1, 2 fornecedores. Você passa a ter 3, 4, 5 fornecedores. A sua conta bancária, que o seu extrato era de uma página, será que você lembra disso? Comecei a empresa, era uma página. Por quê? Mal entrava e saía nada, não tinha o que entrar ou o que sair. Agora, as páginas do seu extrato bancário são 8, 10, 12. Já parou para observar isso? Corre lá e veja quem era a sua empresa, quem ela é. Quantas páginas? Eu costumo dizer isso. As páginas de um extrato bancário refletem o progresso financeiro, porque quanto mais eu faturo, mais despesas eu tenho. E aí vem a equação, né? Estou faturando muito e ganhando pouco. Porque existe o quê? Uma incongruência, uma falta de controle nas suas operações. E que controle é esse? Controle financeiro, gestão financeira, fluxo de caixa. Então, à medida que a sua empresa cresce, maiores são os seus riscos de falência. Então, esteja atento ao crescimento da sua empresa. Não quando ela está decrescendo. Claro que ela está decrescendo também, existe em queda, existe uma preocupação, mas não se compara a preocupação que eu tenho com a empresa quando ela está em queda com a preocupação que eu tenho com a empresa quando ela está em crescimento. Mas você, pequeno e médio empreendedor, se preocupa com o quê? Com o crescimento, mas não se preocupa com a manutenção desse crescimento. O que eu vou fazer, quem eu serei, quais pessoas trabalharão para mim e como eu vou gerir o meu negócio estrategicamente e financeiramente. Planejamento financeiro e estratégico. E primeiro o financeiro. O financeiro ele puxa o estratégico. E tem vídeo no canal falando sobre isso. Então não caia na armadilha de olhar para a sua empresa só quando ela está indo para o abismo. Não estou dizendo, não vou olhar mais para a minha empresa. Não, continue olhando. Mas quando a sua empresa está indo para o abismo, muitas contas também vão caindo. Observe nessa pandemia. O que foi que aconteceu com a sua empresa?
Você também deixou de pagar muitos custos operacionais que você pagava. Então, esteja atento quando a sua empresa está o quê? Em ascensão, crescendo. Quando a sua empresa está desacelerando, diminuindo, indo para o abismo, o maior custo que você deve observar e que deve estar muito bem controlado na sua empresa é o custo com o departamento pessoal, é o custo com funcionários. Esse sim, quanto mais tempo você tem um funcionário na empresa, maior é a rescisão dele e você precisa o quê? Guardar esse dinheiro. Então, observe, fique muito atento que o maior risco da sua empresa é no crescimento. E se agora você está voltando desse cenário, as empresas estão se restabelecendo, tentando se restabelecer depois de todo esse processo que vivemos, muita atenção ao seu crescimento. Muita atenção como você vai fazer essa alavancagem da sua empresa. E agora é o melhor momento que todos os empresários têm de mudar a chave e realmente serem empreendedores foda com lucro forte.